Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder retornar a casa. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Você também quer agradecer a Jesus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, todos os irmãos que estão acompanhando com a gente agora online. Que eles possam também estar debaixo da mesma atmosfera de graça, de unção que nós estamos aqui. A palavra do Senhor, ela diz que tudo que dois de nós ligarmos na terra será ligado no céu. Você liga essa palavra de bênção sobre todos os irmãos que não podem estar aqui, mas estão assistindo de casa agora? Então recebam aí, meus irmãos, vocês que estão em casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor Silas, a quem me alegra e me deixa um pouco nervosa também quando ele está, mas mais me alegra. E me alegra porque de verdade, né? Não é porque ele está aqui não, mas é uma verdade. O pastor, ele não cria um ambiente de ameaça quando ele está presente ouvindo. Ele realmente, ele ouve, ele celebra, ele dá força. E quando ele está presente, realmente é uma alegria. Há mais alegria do que temor. Pastor Odilto, sempre com a gente aqui. Deus abençoe. Pastor Jean, muito obrigada. É bom estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números. Glória a Deus. Enquanto você localiza aí, deixa eu falar rapidinho para você que hoje eu trouxe alguns livros, tem também o material de vestuário, e o vestuário vocês já sabem, né? Todo mundo que adquire qualquer uma das nossas peças, entra com a gente em território nacional para fazer missão já há mais de 5 anos, norte, nordeste, extremo norte do país e sertão da Bahia. Todas as vezes que você adquire qualquer uma dessas roupas, você entra comigo. E tudo que vocês adquirirem hoje, está indo comigo na parte do vestuário para Belém do Pará. Então hoje, quem adquirir uma roupa nossa, como um vestido de leão desse aqui, por exemplo, que a irmã tá usando, fica de pé, irmã, que a irmã vai ser minha modelo aqui agora. Vambora, menina! Isso! Pronto, agora senta para não ficar vaidosa. Esse aí, ó, bonitão. Se você desejar, tem uma parte desse material lá. E tudo que vocês adquirirem hoje, entra com a gente no projeto Campos Brancos, missionária Kellen Gaspar, tá bom? Vai estar lá fora disponível para quem desejar. E tem também o material da livraria, tá bom? Hoje eu trouxe 2 livros para vocês. Esse aqui vocês já conhecem, Os Segredos das Mulheres de Influência, aonde todas as vezes que você adquirir qualquer um desses, aí você vai comigo lá para Paulista, em Recife, aonde está sendo construído o Instituto Identidade. E as obras já começaram. Olha para quem está ao teu lado e diga, as obras já começaram. Se você quiser fazer parte de um tijolinho daquele, quando você adquirir qualquer um desses aqui do Segredo das Mulheres de Influência, você entra com a gente lá, tá bom? É um instituto onde ele atende mulheres em condição de vulnerabilidade social. Na verdade, não só mulheres, mas famílias também, onde a gente procura resgatar ali a dignidade dessas mulheres, através de um trabalho muito lindo que a pastora Thalita Pereira e o pastor Arthur fazem. Quando você recebe um voucherzinho ali, faz compra. É um trabalho extraordinário. E esse aqui é para alimentar a sua alma, o seu espírito, dia a dia com o Spurgeon, manhã e noite. Quem já ouviu falar desse livro através de mim? Pois então, esse aqui é um devocional que eu indico porque eu uso. E por que você usa, Camila? Por que você gosta dele? Porque ele não é aquele devocional diário que é só palavra de, né? Hoje você vai ter um dia lindo, você vai ter um dia de vitória. Não, é aquele devocional que um dia ele diz, levanta a cabeça, e outro dia ele dá um soco seco na boca do teu estômago. E aí você levanta, se reveste, né? Ele tem me ajudado muito, já me ajudou muito, e ele é maravilhoso. É um devocional para amanhã e um para a noite. Cada página tem o dia referente do dia que você está vivendo sem ter o ano, né? Então é para a vida toda. Vão estar disponíveis lá fora, ok? Quem achou Números, capítulo de número 11? Glória a Deus. Números, capítulo 11. Glória a Jesus. Hoje eu precisei fazer algumas anotações aqui, porque o Senhor me visitou essa tarde e Ele confiou ao meu coração uma palavra de despertamento para essa noite. Não, você não ouviu, eu vou falar de novo. Ele me confiou uma palavra de despertamento para essa noite. Você tem que glorificar, porque todas as vezes
que o Senhor quer trazer a você, ou coloca diante de você uma palavra de despertamento, é porque Ele quer promover livramento para você. Livramento para a sua vida. Glória a Deus. Levante a sua mão aí e diga: obrigado pelo livramento, meu Deus. Tem livramento de Deus para a tua vida essa semana. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele está programando a hora do seu livramento. Por isso Ele se antecipou, te dando uma palavra de despertamento. E Ele me confiou algumas coisas aqui, eu tive que fazer como o João: escreve, que é para você não esquecer, pois eu estou pela primeira vez diante da revelação desse texto. Números capítulo 11, verso 1 em diante, e quando eu alternar aqui o versículo eu falo para você, tá bom? Quem achou Números 11, verso 1 em diante? Maravilha, diz assim: ora, o povo queixou-se da sua sorte, queixou-se aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo da ira do Senhor se acendeu entre eles. Aquele bando que estava no meio deles, em outras versões vai estar: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel também, em outras versões vai dizer: e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando. Em outras versões vai dizer assim: mas agora a nossa alma está seca, e coisa nenhuma vemos, senão este maná. Versos de número 18 em diante. Aqui é o Senhor já instruindo como Moisés deve falar ao povo. Consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor ouviu quando vocês choravam, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até sair pelos narizes. Até vocês ficarem enjoados dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu dizes: dá-lhes carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e vacas que se lhes bastem? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que eles se saciem? E respondeu o Senhor a Moisés, dizendo: ter-se-ia agora o braço do Senhor se encurtado? Pois agora mesmo tu verás se a minha palavra se cumpre ou não. Verso 31. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe cordonizes do lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia. Por favor, somente agora, repita após mim: todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Repita mais uma vez: todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Sozinho diga: todo o dia, a noite e o outro dia. De novo: todo dia, a noite
E o outro dia, fala sozinho agora, vai. E o que tinha menos colhera 10 homeres. Então as estenderam para si ao redor do arraial. Verso 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. E você diga amém por essa palavra. Você acabou de ler aqui comigo uma história muito conhecida da Bíblia, sobre quando o Senhor, eu disse que quem? O Senhor envia as cordonizes para esse povo que estava murmurando no deserto, murmurando do maná que o Senhor Deus havia tirado do recôndito do céu e estava entregando para eles de maneira tão ordeira, de maneira tão nutritiva, e por que não dizer de maneira tão especial. O maná, ele era tão especial que ele foi introduzido dentro da arca, como símbolo de sustentabilidade, de provisão, de constância, de fidelidade, de alimento. Haveria aqui uma lista de significados que nós poderíamos traduzir acerca do maná. O Senhor cuidou do seu povo, proveu ao seu povo. O maná, ele foi tão importante na nutrição, na sustentabilidade de Israel até a entrada em Canaã, que ele foi o único alimento provido por Deus que de verdade durou até a entrada do limite do povo em Canaã. Esse povo comeu até outras coisas, mel em alguns acampamentos, outro tipo de carne em outros lugares, mas o maná, ele não se retirava durante o processo de peregrinação até entrar em Canaã. O maná, ele se manteve, assim como a fidelidade do Senhor, para poder cumprir aquilo que jurou aos seus pais, dizendo que faria, que era introduzir esse povo na terra que manava leite e mel. Mas antes de conhecer leite e mel, o Senhor proveu diariamente, com muito carinho, de forma muito especial, o maná. O maná era um alimento tão contundente, tão forte, mas ao mesmo tempo ele descia sobre a terra de forma tão delicada. O texto diz que ele não era trazido pela mão de homens, não se comprava no mercado, não se adquiriria com dinheiro. O maná, se você olhar o texto, é incrível. Ele era trazido pelo orvalho de manhã. O texto diz que quando o orvalho se secava, então o maná aparecia. Como pode algo tão leve descer do céu, tão leve, e ao mesmo tempo trazer peso, trazer substância? Logo depois que o orvalho se retirava, o maná, ele era tão santo, ele era uma provisão que identificava tanto a fonte de onde ele saíra, ou seja, do próprio Deus, que havia ordem para colher ele, havia um critério, né, que deveria ser colhido logo pela manhã, antes do sol ser completamente posto no céu, porque senão ele derretia. Mas depois que ele era colhido, ele não derretia mais, ficava dentro de casa e não derretia mais, era moído e não derretia mais, passava no pilão e não derretia mais, ia para o fogo e não derretia mais, ia para a água e não derretia mais, fazia bolo, fazia pão e ele não derretia mais, porque o segredo era levar o maná para dentro. Colhia, mas do lado de fora derretia, porque o que é de Deus para você, se não for para você, e se você não souber usufruir, não fica disponível para cães, não fica disponível para porcos, não fica disponível para nada e nem ninguém que não foi justificado pelo Senhor para absorver. Então acaba, só para você ir entendendo. Veja como o maná é especial, veja como o maná é precioso. O maná, ele poderia nos lembrar Jesus, não tem como lembrar, porque o texto diz acerca dessa comparação. O texto diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas Jesus vai dizer o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse ninguém vai morrer, esse pelo contrário, quem comer ele vai ter vida eterna. Só que por que eu acabo me lembrando? Porque ele não tinha aparência, porque ele veio do céu. Veja isso. Mas ele tinha ali um período de durabilidade. Agora, o povo, depois de um tempo, começa a desdenhar esse maná. Por que o desejo de comer carne vai levar eles à morte?
Não é o desejo em si, esse povo não está proibido de comer carne. Mas é o que motivou o desejo. E o que motivou o desejo? Duas coisas nós vamos falar sobre elas agora. Mas uma delas é muito perigosa e eu preciso falar urgentemente. O que, Camila? O desdém do maná. Você tem que colocar na sua cabeça que você não precisa desfazer-se daquilo que Deus já fez. Você tem que colocar na sua cabeça que para realizar os seus sonhos, seus projetos, as aspirações do seu coração, eu não sei o que foi, se foi um misticismo religioso, se foi uma forma não coordenada de passar qual é a manifestação do reino de Deus para a terra, que acabou criando na cabeça de pessoas o conceito de que se elas tiverem o que é de Deus e fizerem o que é de Deus, todo o restante ligado à sua vida pessoal será destruído, será devastado. E isso na verdade não é uma verdade, é um sofisma do diabo para que você nunca deseje as coisas de Deus. Porque ele quer colocar na tua cabeça que a partir do momento que você desejar as coisas de Deus, você vai estar totalmente arrebentado, sem jamais poder se realizar na vida pessoal, na vida emocional, na vida afetiva. Mas isso é mentira, porque Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Irmão, se Deus tivesse a vaidade de para saciar o homem, só ter ele na vida do homem, ele jamais teria criado Eva. Era ele próprio e Adão naquele jardim, sem ninguém, sem intervenção de ninguém. E às vezes você fica pensando, do que tem falta uma pessoa que fala face a face com Deus? Do que tem falta uma pessoa que dialoga com Deus? Não tem falta de nada. Só que Deus, quando criou o homem, Deus sabe o que fez. Ele disse, fez semelhante, ele não é igual. Deus sabia que havia coisas em Adão que ele não daria. E não é porque ele não queria, é porque não convinha. Não convinha, é coisa de Deus, não é coisa de homem. E coisa que é de homem não é coisa de Deus. Por isso fez Eva. Então entenda, o problema aqui foi a motivação. Porque eles acharam que para ter uma coisa deveriam desdenhar a outra. Agora veja, onde está o nascedor da motivação? Falamos de desejo, falamos de motivação. E agora vamos para o nascedouro. Aonde nasceu a motivação? No meio do bando. Olha para o teu irmão e diga assim, cuidado com esse bando. Você leu aqui. Camila, fala a verdade aí. Você acha que o povo já estava meio assim com o maná? Acho. Já havia algo ali? Já. Não tenha dúvida. Você come ovo 15 dias, no 16º tu já está piando. Ué, é ou não é? Eu já saí com amigas que estavam no processo, que na hora de perguntar alguma coisa na escolha, você quer frango ou quer carne? E ela de menina, eu quero uma carne vermelha, porque eu já estou aqui, ó, quase ó, batendo asa. Quem aqui nunca passou por um processo onde o alimento da sustentabilidade não tem a ver com o seu prazer, tem a ver com a sua sustentabilidade? Tem a maturidade. Mas a maturidade de Moisés, a liderança de Moisés, a maneira como Deus se manifesta no meio desse povo, vai suprimindo esse desejo. É igual você quando está passando uma dificuldade em casa. Minha mãe é uma pessoa que não aguenta ver salsicha. Porque na época da prova, irmão, era salsicha com macarrão, salsicha com arroz, salsicha frita, salsicha cozida, salsicha no molho, salsicha no... Era salsicha. Minha mãe já fazia assim. Mas comia salsicha. Hoje ela pode comer outras coisas, mas quando não podia comer nada, o que ela comia? Estava enjoada, mas comia. Não queria, mas comia. Maturidade, irmão. Você tem que saber. Então, Camila, humanamente falando, certamente havia nele já um desejo de comer uma outra coisa, não tenha dúvida nenhuma. Só que aonde se manifestou esse desejo? Quando percebeu que o bando, quem é o bando? Povo estranho. Quem é o bando? O populacho que saiu do Egito e falou que ia seguir tudo na moral, direitinho, mas no final começou a manifestar os desejos de lá do Egito. Aí o que acontece? Quando você já está com o choro preso por algo, senta do lado de alguém que já está com o choro solto, o próximo a chorar é quem, filho? Agora, o que Deus está nos despertando nessa noite? Estranhos desejos crescem do lado de pessoas estranhas. Olha de novo para alguém que está do teu lado, diga para essa pessoa, sai do meio do bando.
Esse populacho começa a ficar enjoado, fastiado. Eles começam a ficar agoniados, até porque eles não estão acostumados a essa cultura. E eles começam a reclamar. Presta atenção. Você já viu o ditado que diz, os incomodados que se mudem? Todo incomodado de fato vai se mudar, mas ele não vai se mudar antes de tentar te convencer. E eles começam a ficar incomodados. E o texto diz que eles começam a reclamar. Mas eles são estratégicos. Eles não reclamam com Moisés, não. Eles reclamam com o povo. Porque eles sabem que lá eles têm que ficar na disciplina. Aí começa a reclamar. Aí o texto diz que eles começam. Então Israel, então os hebreus também começam a ficar dessa forma. Começam a chorar, começam a falar mais alto. Quem aqui trabalha no berçário sabe, bota uma criança para chorar no berçário, só uma. O que vai acontecer? Verso 4, um bando de estranhos começa a reclamar. Então também Israel amplia aquela voz. Você sabe por que tem gente que já tem desejo de fazer algo, mas vem chorar perto de você, vem para perto de você, porque sabe que você é a pessoa que tem poder de ampliar. Você tem o poder, às vezes, não de realizar, mas de ser a ponte que chega perto de quem faz acontecer. Então você tem que vigiar muito com o que você deseja perto de quem você está. Isso aqui nada mais é do que 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O que é que nós vemos ali, gente? A expressão clara sobre a necessidade de vigilância com as companhias. Vigia com quem você anda. Eu acho muito extraordinário esse texto, porque o apóstolo já começa dizendo assim: não vos enganeis. Porque ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Eu gosto porque ele começa dizendo, não vos enganeis. E por que você gosta tanto, Camila, dele começar dizendo, não vos enganeis? Porque quando você está do lado de alguém, sobretudo se você for maioral a essa pessoa, você tem a sensação de que ela nunca vai ter poder de te convencer. Que é só você que convence ela, que é só você que aconselha ela, que você tem poder sobre ela, porque no Egito o povo era escravo, mas no deserto Israel reina. No Egito esse povo era escravo e eram os egípcios que tinham poder sobre eles, mas lá agora no deserto Israel é maioral sobre eles. Então a gente acaba tendo essa impressão, deixa ficar, não tem problema, deixa almoçar, não tem problema, deixa ficar em casa, não tem problema, tem intimidade com ele, não tem problema. Ah, o que tem? Eu só estou seguindo é nada, dá um clique em cima, só estou seguindo, não vai te influenciar. Todo dia na tua linha do tempo tu já está influenciado e não sabe, porque não tem outra forma de influenciar melhor do que gradativamente. Olha de novo para alguém e diga, sai do bando. Eles vão suscitar Israel, e Israel vai suscitar aquilo que já existia, mas precisava de uma motivação que iria acontecer pela leve e qualquer influência à sua volta. Que influência era essa? Desse povo. Aí você diz, Camila, será que é verdade? Eva que o diga, meu irmão. Influencia sim. Ei, povo, Camila, nada a ver, influencia sim. Não foi assim que Deus disse? A serpente começou. Um animal, um bicho. Ai, Camila, tinha poder de fala, mas ainda assim era um animal inferior. Mas influenciou Eva. Conduze, pare de subestimar as pessoas que você julga serem menor do que você. Influenciou. É triste o que eu vou dizer, mas é impossível não citar 2 Samuel capítulo 13, verso 2 e 3. Aminon, filho de Davi, irmão de Tamar. O texto diz que ele já desejava a sua irmã, de forma que ele estava triste, cabisbaixo, já não comia junto à mesa do rei. Aí o seu primo, infeliz, com uma ideia do inferno,
vai chegar para ele e vai dizer: por que você está triste? Aí ele diz assim: porque eu desejo minha irmã. Estou resumindo a história. Aí em mim um desejo. E aí ele colocou quem, Wellington? Quem parou do lado dele? Alguém com potencial para fazer ele acreditar que ele podia realizar o desejo. Aí olha o que o primo diz para ele: se finge de doente. Fique em casa deitado e fala que você só quer comer pela mão de Tamar, sua irmã. Manda ela cozinhar no teu quarto e fala que você só quer comer da boca, só quer comer da mão dela. Aí ele faz isso, cria toda a estratégia, coloca os servos para fora e na hora que Tamar vai alimentá-lo, ele agarra ela à força, estupro, incesto. Violenta ela, não se responsabiliza, depois joga ela fora como se fosse nada, e ela diz: pior ainda, tu fizeste agora, me lançando para fora, e foi a última vez que ela usou roupa colorida, porque as filhas virgens do rei tinham poder de usar roupas coloridas, nunca mais Tamar usou cores, cinza sobre a cabeça, vestes rasgadas, porque alguém que já tinha um desejo parou de um lado de alguém que disse para ele que ele podia realizar. E quem te disse que todo desejo você pode realizar? Não é a Bíblia, não é o teu Deus, porque o que o Senhor diz é que nós precisamos refrear o nosso desejo. Deixa eu te falar, desejo nenhum é vontade do Espírito. Todo desejo nasce da alma, e a alma te engana, a alma é mentirosa. Não cai na tua alma porque ela é egoísta, sentimentalista, vitimista. Deixa o teu espírito governar. Por isso Davi dizia: porque te abates minha alma, olha isso, porque te perturbas dentro de mim. Sabe o que ele está dizendo? Para de me quietar. Você não vai ter o controle da minha vida, não. Quem tem o controle da minha vida é Deus. Oh, meu Deus do céu. Você tem que tomar cuidado, porque as companhias têm poder de realizar desejos. E eu não estou falando só de desejos nefastos, não, mas também de desejos bons. Os valentes de Davi, por exemplo, o texto diz que estando em batalha contra os filisteus, num campo completamente armado, Davi cansado, vai dizer: ah, quem me dera. Ele vai esboçar um desejo de sua alma. Ele vai dizer assim: ah, quem me dera beber um pouco da água que está na cisterna ou no poço de Belém. Ah, quem me dera, quem me dera. Aí os seus valentes, tinha alguns, mas 3, quando ouviram isso, falaram: vamos realizar esse desejo. Saíram de lá, ultrapassaram 3 infantarias, 3 áreas de batalhão, irmão, 3 áreas, 3 homens contra 3 batalhões inteiros armados. Passou, encheu o balde, voltou e deu para Davi: tá aqui, ó, a água que você queria beber. Davi não teve coragem, porque um homem de sucesso não atende todos os desejos da alma. Um homem que foi chamado para reinar nunca deixa a alma governar. Uma mulher que foi chamada para crescer, um homem que foi chamado para prosperar, nunca é refém de seus desejos. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo aqui: refreia os teus desejos. Davi vai derramar aquela água que ele queria tanto diante deles. E eu acho isso extraordinário. Para mim é uma das maiores provas que ele estava apto para ser rei de todas as tribos em todo Israel. Sabe por quê? Tudo aquilo que você deseja e não controla te domina. Ei, eu estou sentindo um temor de Deus tão grande aqui, tão grande. Meu Deus do céu. Ah, não fica sem graça não. Sacode o ombro de alguém aí e diga: é noite de livramento. Deus está preparando o livramento. Você não será dominado pelo seu desejo. Aí o que acontece? Eles desdenham do maná, verso 6. O problema não é o que eles queriam ter. O problema foi falar mal do que eles tinham por causa do que eles queriam ter. Que mania que a gente tem desgraçada de achar que o que legitima a gente, o próximo passo é chutar o degrau anterior. Olha isso. Eles disseram assim: nossa alma está definhando. Sabe o que eles estão dizendo? Que Deus não está dando conta de sustentar eles. É aqui que está a ofensa a Deus. Não está dando conta de sustentar a gente, a nossa alma está definhando. Isso aqui eles estão reclamando.
Como se dissesse assim, o que ele nos dá não é o bastante. O que ele nos dá não é o suficiente. Só que eu gosto muito da interpretação que diz assim, nossa alma está definhando. Por quê? Porque quem está fraco não tem força para falar tanto, para fazer protesto. Então o corpo está sendo alimentado, só que a alma não está sendo saciada. Nunca duvide da provisão de Deus só porque ele ainda não atendeu o desejo da tua alma. Nunca desdenhe do que Deus tem feito por você até aqui, só porque o carrão que você queria ainda não está na garagem, só porque a roupa da marca que você queria usar você ainda não pode, só porque tua conta corrente ainda não tem o que queria, só porque você ainda não entra naquela salinha especial do aeroporto. Para de bobeira, Deus está dizendo, nem sempre eu realizo o desejo da tua alma, mas desde o dia que você nasceu, fôlego de vida, sustentabilidade, direção, condição, manutenção, eu tenho te dado. Nunca pense que desdenhar do que você tem vai te legitimar a guerrear com Deus o que você deseja. Para com isso agora. Para com isso agora. Eu não sei para quem, mas agora não é pregação. Eu estou sendo profeta. Deus está dizendo, pare com isso agora. Pare com isso já. Desdenhou. Olha isso aqui. A gente só tem este maná. Eu me lembro da minha mãe botar salsicha no prato e eu dizia, salsicha de novo, mãe. Ela dizia, agradece. Agradece que ainda tem salsicha. Quando o Ibama apreendia pescado, fora da época, a igreja parava o caminhão na porta. Porque tem que doar, né? A gente ia cair sacola de mercado, irmão, e enchia o freezer. De cima a baixo. Segunda, terça, quarta, sardinha. Quinta, sardinha na panela de pressão, torta de sardinha. Eita. Tinha dia que eu dizia, ai, sardinha, agradece. Tem sardinha. O problema aqui não foi só o que eles desejaram, mas foi achar que eles tinham que desdenhar para ter o que desejavam. Eu estava meditando e o Senhor falou para mim, é igualzinho a parábola do filho pródigo. Eu disse, o que tem a ver? E quando eu li o texto, eu me atentei para algo que eu já li outras vezes, mas ainda não tinha me atentado. Olha o que o texto diz. Que na parábola que Jesus conta, havia um pai que tinha 2 filhos. Quantos filhos? Aí um deles, a saber o mais novo, teve desejo de conhecer o mundo. Então ele disse, reparte, dá para mim o que é meu. Rapaz, é muito abuso, você pedir para quem está vivo o que deveria receber só depois de morto. Isso é desdenhar demais, mas ele fez. E aí quando ele fez, olha o que o pai fez. O pai repartiu a fazenda, as terras, e pegou um montante e distribuiu. Mas não só para o que pediu, o texto diz que ele repartiu e entregou para os 2. Só que um recebeu e ficou. Mas o outro pegou e fez o quê? Foi-se embora. A gente já conhece a história. Vai desejar comer até o que os porcos comiam, por causa da dignidade que tinha na casa do pai, e ele não conhece na rua. Perdeu todo o dinheiro, gastou tudo que tinha, teve que voltar. Quando ele vai voltando pelo caminho, pensando, se meu pai me deu um emprego, já tá bom. Oh, meu Deus do céu, o pai abraça ele, beija ele, coloca anel no dedo, manda queimar lá o cordeiro, faz uma festa. Você conhece, ele diz que estava morto, reviveu, que estava perdido, se achou. Esse aqui é o meu filho. Aí olha o que Deus falou. Veja, o comportamento desses filhos foi entregue para os 2, mas só um achou que tinha que largar tudo para trás. O outro está como? Ele vai ficar indignado, você conhece a parábola, mas no final o outro filho tem tudo e mais um pouco. Tanto que a indagação do pai é essa, minhas coisas são tuas. Você não foi embora por quê? Porque foi fiel, não reclama das suas virtudes, mas ele não está reclamando das virtudes. Vamos para a nossa vida agora? Nosso problema é ver o outro tendo coragem de fazer o que a gente deseja, mas não faz. Sabe por que você segue quem não presta na internet? Sabe por que você gosta de ver roupa estranha, cabelo estranho, linguajar estranho, piada estranha? Sabe por que você fica assim, ó, rodando, dizendo, não combina com o teu clã, não combina com a tua promessa, não combina com a palavra, mas você se amarra. Eu sei, porque quando aparece lá na minha linha do tempo, eu vejo, porque agora o algoritmo do Instagram oferece gente que não está na tua bolha. Aí quando aparece lá, eu vejo, meu Deus, fulano de tal, curtiu esse negócio aqui. Meu Deus, fulana de tal. O que é, Camila? Você é fariseia? Tá de farisaísmo? Não tô não, só que me impressiona ver gente do bando arrastar o povo.
Aí eu digo, Deus, o que está levando essa pessoa a fazer isso? Ele diz, é porque ela tem desejo, ela queria usar essa roupa. Ela queria cantar essa música. Ela queria estar nesse lugar. Ela queria participar nessa festa. Ele queria ter isso aqui que o outro está mostrando. Só que não tem. Mas eu não vim aqui para expor nem você nem a mim, não. E sabe por que não tem? Porque você refreia o desejo. Só que se eu fosse você, eu parava que tá feio. Porque se eu vi, mais gente tá vendo. Só que aonde fica a revolta? Ver que o outro tá realizando desejo e tá tendo sucesso no mundo. Tá tendo sucesso na conta corrente. Tá tendo sucesso em tudo que não presta. E você pensa, eu aqui cheio de desejo. E o Senhor está dizendo, cuidado. Muito cuidado. Porque escute o que eu vou lhe dizer agora. Tem coisas que quando Deus te der, se você insistir, não é porque Ele te ama, é porque Ele já abriu mão de você. Agora a pergunta que não quer calar é, tu amas mais a Deus ou teu sonho? Amas mais a Deus ou o que tu tem desejado nesse mundo? Porque aonde estiver o seu coração, ali também estará sua eternidade, seu tesouro, sua sentença. O texto diz que veio e eles pegaram com a mão, porque cordonize não voa alto. O texto diz que 2 côvados. Um côvado é 45 centímetros, 2 côvados dá 90, nem 1 metro. Então, tipo isso aqui, ó. Deus mandou um vento, olha isso. Primeiro ele mandou um fogo para a sua ira. Depois no vento ele traz as cordonizes. Aí ele manda um vento. No vento que ele manda, traz elas à altura de 1 metro. Irmão, eles não pegam nem assim, ó. Porque tem coisa que Deus manda, mas não vem do alto. Eles pegam na mão, assim. Eles não pegam, entenda, eles não pegam assim. Cordonize não voa. Ela é do aviário das galinhas. Ela não voa aqui. Quando ela voa. E ela só está se mantendo em voo porque o vento... É o Senhor que vem servindo. É tão lindo porque o maná vem daqui. Mas o que eles querem comer vem daqui, ó. Daqui, ó. Da horizontal. É mundo que você quer? Toma. É sucesso que você quer? Toma. Tá desenfreado pela fama? Toma. Se perder seguidor, perde a vida? Então toma. Tá ficando doido com status, prestígio, dinheiro? Ah, é? Então toma. Tá aqui, ó. Mas só não esquece. Tá vindo na horizontal. Tá vindo na horizontal. E que é da terra, a terra cobra. O que é da terra, a terra cobra. Tá aqui, ó. Eles pegam na mão e eles pegam igual uns bichos. Estou usando aqui uma linguagem, uma expressão popular. Por que isso? Porque o texto diz, quando fala de 10 homeres, cada um 3, alguma coisa de litros, converte para quilo, 3 quilos e mais um cadinho. Converte para 10. Eles estão pegando cada um quase 40 quilos de carne. Cada um quase 40 quilos de carne. O que tu faz com 40 quilos de carne se tu não tem geladeira? É o desespero de não ter mais. Começam a catar. Aí olha o que o texto diz. Eles não vão dormir. Eles vão catar um dia inteiro. No outro, da noite, irmão, o sol se pôs. Até o sol foi dormir. E eles estão lá. Catando. E vai passando e eles estão catando. O dia amanheceu. E estão catando. Porque o Senhor disse que deu marcha para aquelas cordonizes, o vento soprou, foi aquele período todo mesmo. E eles começaram a catar. Espalharam pelo arraial. Começaram a fazer. Quando Deus viu a forma como eles cataram, Deus matou. Feriu um bocado de praga. Aí você diz assim, Camila, isso estava no plano? Não estava. Se você ler o texto antes, você vai ver que Deus queria que a cordonize fosse disciplinatória. Tipo assim, eu vou deixar vocês comer até enjoar e desejar maná. Só que quando Deus viu o nível de desejo. Cabe a palavra luxúria aqui ou não? Obtenção desenfreada pelo prazer carnal. Eu quero cartinha do capeta para um monte de gente, se te faz feliz. Está liberado. Mensagem do inferno para confundir tua mente. Olha isso. Quando o Senhor viu aquilo, a ira se acendeu. Como assim diz se acendeu? Ira não programada. Ira nunca está programada. Ira não está programada. Pastor Silas, ira está programada? Está nada. Quando vê, já está. É ira.
Ira santa tem também. Já vi eu, isso aí que foi respaldou o pastor. Quando eu via ele, logo no início, há mais de 5 anos atrás, eu dizia, rapaz, esse homem... E aí, daqui a pouco, eu li um texto em Neemias, onde diz assim, e o Senhor os tomou com ira. Tipo assim, para eles terem coragem de fazer o que tinha que fazer. Eu falei, então é Deus que usa esse homem. Tendo a ira. Não, só para a gente entender. Ira não se programa, por isso é ira. Senão seria ódio calculado, isso é do inferno. A ira do Senhor se acendeu, sabe o que é isso? Não estava no plano. Assim como não estava no plano, quando o Taberá, fogo da ira do Senhor se acendeu, quando ouviu, o que é isso, gente? Deus invisível, porém real, não tem aparentemente braços e pernas como nós cremos na visão do Deus invisível, mas nós vemos nele características que nós detectamos aí como antropomorfismo, para entender seus sentimentos e ações, e são em momentos como esse que a gente vê, que apesar dele ser Deus, é próximo da nossa humanidade. Por quê? Porque o texto diz que quando ele ouviu aquela conversa fiada, mandou fogo na hora. É irado. Depois, mandou o vento. Não na ira, mas mandou o vento. Tudo isso foi Deus que mandou. Quem mandou o fogo? Quem mandou o vento? Quem mandou a cordonize? Só que eu me lembro de Elias na caverna. Passou o fogo. Passou o vento. Teve terremoto. Mas Deus estava nisso? Depois uma voz mansa e delicada. Tem evento que Deus manda só para promover desejo. É a consequência, é a sentença, é o sinal de que ele não está concordando com aquilo. Mas a gente não se atenta aos sinais. O povo comeu, a ira se acendeu, Deus mandou uma praga que feriu. A ideia era comer até enjoar, mas a ira se acendeu. Pela forma como colheram. Quando o desejo estava diante dos seus olhos, não havia gratidão, não havia lembrança nem reconhecimento, não havia pedagogia da disciplina que Deus estava dando. Aí eu escrevi algo aqui para terminar, porque tem dia que a gente vem, tem dia que a gente fala, e tem dia que a gente chama, mas tem dia que Deus diz, e não é todo dia, fala e ponto, e é esse dia. Olha isso aqui. Nem tudo que Deus coloca ao seu alcance significa que Ele quer que você pegue. Eva que o diga. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava cercada por uma cerca elétrica? Tinha muro ao redor dela? Responda para mim, estava ao alcance de Eva, sim ou não? Sim ou não? Mas significava que Deus queria que ela pegasse? Ele já havia dado instrução. Aí você vê o episódio das cordonizes, 1 metro pegando pela mão. E eu perguntei ao Espírito Santo e disse, então para que tão perto? Deus falou para mim, para te dar uma chance de você exercer controle sobre aquilo que você deseja. Porque tudo que você não controlar vai te dominar. Camila, por que Deus não explicou isso? Mais do que explicar. Quando Deus mandou o maná e o maná estava liberado, ele também tinha regra. Deus não só explica, Deus te coloca na prática para ver se você aprende quando o nível for maior, quando a carne for mais pesada. Então, se nem na prática você é capaz de executar, não é uma palavra que vai transformar isso. Pedagogia, olhe para quem está do teu lado agora e diga, não é, porque você tem acesso, que significa que é seu. O que Paulo disse? Tudo me é, mas nem tudo me... Deus te abençoe em nome de Jesus, pastor Silas. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só fica de pé, ninguém se mova do seu lugar agora. Tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. Irmão, se alguém quiser discordar, eu aceito, eu entendo. Mas para mim, Camila, lendo o texto ponto a ponto, o que eu entendo é que se aquela cordonize fosse catada em consagração, em honra, eles estavam comendo até o mês inteiro, como Deus outrora havia dito. Mas a forma como foram dominados pelo desejo que tinham, não poderiam dar continuidade àquilo. Deus feriu. Deus está dizendo para algumas pessoas hoje aqui exatamente desse jeito. Eu não sou contrário a todos os seus desejos, mas eu vou passar em revista a motivação deles e depois a forma como você vai consumi-los. Porque tudo é sobre Ele. Eu estou com meu coração tomado do temor e do tremor do Senhor aqui nessa noite.
Eu vou contar de 1 a 3. No 3, eu nunca fiz esse tipo de convite, irmãos, nunca, é a primeira vez. No 3, vai vir quem não quer ser ferido por continuar desdenhando do chamado do Senhor, daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Tem 2 tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo deve ficar exatamente na cadeira onde está. Qual é esse tipo? É crente, é santo, está no arraial, conhece o Senhor, mas estava indignado por causa dos desejos, vendo ser realizados em outros, e você refreando e pensava que estava mal. E o Senhor está dizendo, não, isso aí é o que você tem que fazer mesmo. Porque tem desejo que quando chega a você, não é para a vida, é para a morte. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é a morte. Agora, o segundo tipo de pessoas, e essa sim, quando eu disser 3, se você estiver na galeria, você desce. E se você estiver aqui na nave do templo, você vem para frente. Você vai ficar aqui na frente do altar. Camila, vou falar alguma coisa? Vai botar o microfone na minha boca? Nada. Eu vou entender sua confissão pública de fé. E seu arrependimento por estar distante do Senhor e da sua vontade, quando você parar aqui na frente. Então, no 3, quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem quebrou a aliança, quem ama ao Senhor de coração, mas por causa de práticas pecaminosas, errou, se afastou e não sabe como voltar. Camila, mas e meu problema? Eu ainda estou no rolo. Vem você e o rolo. Camila, mas e meu bagulho? Vem você, o bagulho. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Camila, eu não tenho problema nenhum, nem rolo, nem bagulho, eu não tenho nada. Só está faltando a decisão, então sua oportunidade é hoje. Agora eu quero te dar um conselho bíblico. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureçais. Se não foi Camila, mas à medida que eu pregava, você ouvia e o Espírito Santo dizia, sou eu falando contigo, sou eu querendo te dar livramento, sou eu te dando mais uma chance. Se você é essa pessoa, ninguém vai te pegar pelo braço, ninguém vai te constranger a nada, mas se você sabe que é você, e não quer perecer, não quer ser ferido, você vai tirar o pé do chão, irmão, e vai vir aqui, ó, parar no altar de Deus. E vai confessar Jesus como seu Senhor. Eu vou entender isso quando você vier aqui, no 3, ok? 1, a Devec, levante a mão e comece a orar agora. Quem não quer orar, não ore, mas quem levantou a mão, não finge que está orando. Começa a orar. Começa a orar. Senhor, aonde houver alguém aqui que precisa hoje ser livre, que precisa hoje submeter-se à tua vontade, não aos próprios desejos. Comece a orar por essas pessoas agora. Eu conto 2. Se você estiver na galeria, irmão, não fica não ora, gente. Vamos aplaudir no final. Agora só ora. Se tiver alguém na galeria e diz assim, Camila, eu estou aqui, mas eu estou meio longe. Longe é o céu sem Cristo. Sai da onde você estiver, pega essa escada e vem aqui para o altar de Deus agora. Você pode estar nessa ponta aí, você desce por ali, você desce, vem para cá agora. 2,5, Camila, eu entendi, o Senhor falou comigo. Camila, eu sou crente de uma igreja aqui perto, posso ir aí na frente receber oração? Não vem que eu não estou te chamando, refreia teu desejo aí. Agora não, Camila, eu entendi, Deus está falando comigo, eu me afastei, eu me distanciei. Eu fiz como pródigo, gastei, agora eu quero voltar. Estou distante, eu tenho saudade do Senhor. 2,5. Vou te ajudar dando impulso agora. Sabe quando você tem que fazer uma coisa e precisa da ajuda de alguém que dê impulso? É 1, descola o pé do chão. É 2, bora, pega impulso. 3, vem. Vem agora. Vem agora em nome de Jesus. Venha submeter os seus desejos à vontade de Deus. Venha receber livramento, não só aqui desta vida, mas da morte eterna. Vem agora. A igreja continue orando em nome de Jesus. Continue orando em nome de Jesus. 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 Aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém, aleluia. Podeis assentar.
Faça isso glorificando a Deus nessa noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a adoração, porque dEle, nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós viemos aqui por causa dEle, para engrandecer a Ele, para bendizer a Ele, para sentirmos a Sua presença. Irmãos, quando eu tenho a oportunidade de estar em um lugar aonde Deus faz questão de evidenciar um pouco mais da sua presença, como é o caso aqui nessa noite, quando eu falo sobre a evidência da sua presença, Deus é minha testemunha, que isso não tem a ver com o quantitativo de pessoas que se reúnem em um lugar, porque às vezes a gente chega em alguns lugares que pode haver uma multidão, mas se elas estiverem com a expectativa equivocada, nem ajuda, até atrapalha. Então o que eu estou falando aqui, estou falando no temor do Senhor, não é pelo que nós estamos vendo aqui, glória a Deus por isso, mas é porque o Senhor, Ele realmente está evidenciando a sua presença entre nós, o que mostra que a nossa expectativa aqui hoje está correta. Totalmente nossa adoração e nossa fé está depositada nele. Se isso é verdade, confirme dizendo aleluia. Confirme dizendo glória a Deus. Se você veio aqui adorá-lo, confirme dizendo é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. E eu sinto isso na minha alma. Quando isso acontece, eu fico trêmula. E não é tremedeira de nervoso, não, nem de fome, não. Até porque eu já tomei café antes de vir para cá. É uma tremedeira de temor. Meu Deus do céu, meu coração está tomado de temor nessa noite. Aleluia, aleluia. Eu quero que seu coração fique assim também. Dá uma olhadinha com carinho para quem está do seu lado e diga assim para essa pessoa: guarda o teu pé, porque Deus está na casa. Meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Fala aí para essa pessoa assim, ó: se eu fosse você, eu respirava até devagar, para não pecar. Respira devagar, que é para não pecar. Porque, irmãos, num ambiente desse, estava ali orando com o pastor Ney, com a igreja, e o Senhor falando comigo: esta noite eu estou arrebentando correntes antigas. Esta noite eu estou arrebentando cadeados antigos. Vão haver muitos testemunhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Nós cremos em tudo isto. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom poder retornar a essa casa, pastor Ney. Deus abençoe sua vida, pastor Andréia, Messias. Como Deus lhe usa. Como fomos ministrados através da sua vida nessa noite. Deus continue abençoando. Toda nasci para Deus. Eu fico muito feliz quando eu venho aqui. É sempre uma honra poder estar aqui com os irmãos nessa casa. Deixa eu aproveitar aqui bem rapidinho, gente, dizer que ao término do culto, lá embaixo, vão estar disponíveis os nossos materiais. Vocês já sabem qual é a motivação do nosso coração, sabem como o Senhor tem nos direcionado a sermos bênção para o campo e a obra missionária no Brasil e no mundo, mas nos últimos 6 anos, de maneira muito específica no Brasil. Então, todas as vezes que você adquire qualquer um dos nossos produtos, você entra com a gente no campo missionário, tá bom? Erradicando a fome em alguns bairros, construindo casas pastorais, conseguindo barcos para a travessia, não só de pessoas, mas também de materiais e de comida no Ribeirinho, no extremo norte do nosso país, bem como outras regiões, tá bom? Então a gente vai estar lá embaixo depois que o culto acabar, e você desejando adquirir, a gente trouxe hoje alguns produtos especiais. Tem a camisa Foco até o Fim. Quem me conhece já sabe que esse é um dos meus lemas, é a minha luta contra a inconstância. Camila, você já venceu, irmãos? Eu venço todo dia. A luta contra a inconstância, ela é um método disciplinar. Você não vence quando vence, você vence enquanto não desiste de lutar.
E aí você vai seguindo e é assim que você vai melhorando, tá bom? Então tem essa camisa Foco até o Fim, que também faz parte do nosso treinamento. Tem o vestidinho que é o queridinho delas. Eu nunca voltei para casa com esse vestido de todas as vezes que eu trouxe ele para Guarulhos. E eu quero agradecer a vocês por isso. Esse daqui é um dos nossos modelos mais antigos e ele ainda é o carro-chefe que mais abastece a junta e o campo missionário no extremo norte. Eu estou falando do Pará, do Belém, dos ribeirinhos do Amazonas, até hoje. Então eu quero agradecer a todos vocês que compram, que adquirem, que quando fica surrado vai lá e compra de novo o mesmo modelo, porque esse é um dos modelos que mais nos ajuda na contribuição. É o vestido do leão preto, tá vendo? Vocês já sabem qual é o esquema dele. Botou um tênisinho, derruba 10 anos em qualquer idade. Se tiver 60, vão dizer que é 50. Se tiver 50, vão dizer que é 40, tá bom? E hoje, para todos os jovens, quem são os jovens? Os que estão abaixo da linha dos 100 anos. Tá tudo na sua cabeça. Eu trouxe essa jardineira, muito legal, muito bacana, um jeans muito bem lavado, super confortável. E hoje, em especial, quem adquirir a jardineira já vai ganhar debaixo a peça da camisa, já vai junto com ela, tá vendo? Por quê, Camila? Para eu garantir que você vai usar com uma peça por baixo essa jardineira. Brincadeiras à parte, irmãos, vai estar disponível lá embaixo, tá bom? Se vocês desejarem adquirir, vai ser uma bênção para a minha vida, mas só faça isso, brigadão, irmão. Só faça isso se também for uma bênção para a sua, tá bom? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Mãe, sabe o que eu estava pensando? Que a gente podia usar lá embaixo, porque a gente está com muito material, aquela mesa lá perto do ping-pong, só para eu ter a justificativa de quando acabar, a gente poder bater um ping-pong ali. Irmãos, eu estou chocada que tem uma mesa de ping-pong aqui, eu nunca joguei. Você já jogou ping-pong? Você tem que ter essa experiência, você não está entendendo. Irmão, é bom demais. Eu tenho percebido algumas igrejas que estão fazendo isso. E eu sei que algumas pessoas não gostam, mas outras conseguem compreender como isso tem alcançado e tem dado qualidade de tempo para a gente poder não só sair sem pressa, mas também chegar sem pressa, né? Muitas igrejas têm utilizado esse espaço para abençoar a vida dos nossos jovens. E eu quero louvar a Deus por isso. Pastor Ney, gostei tanto que se der hoje eu vou jogar um ping-pong lá embaixo também. Irmãos, sem mais delongas, vamos ao texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler os versículos 3, 4, 5, 6 e vamos pular para o 10 e fazer a leitura aí em diante, tá bom? Atos capítulo 9, versículos 3, 4, 5, 6 e vamos pular para o 10. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Verso 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Qual era o nome do discípulo, gente? Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, a quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e que aqui
tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E você diga amém por essa palavra. Amém. Diga amém por essa palavra. Amém. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai olhar para esse irmão, para essa irmã, e vai dizer assim para ele ou para ela: você está cercado. Você viu que eu não contei até 3, vocês já sabem disso, não sei por que vocês fazem. No 3 você vai dizer, tá? Quando eu disser 3, você vai dizer, você está cercado. Agora, irmão, para pensar no que é a expressão dessa palavra. Quem aqui consegue ver essa palavra dentro de um contexto que não esteja em conotação de urgência? Eu vi você virando, você está cercado. Irmão, imagina a cena. Normalmente esse tipo de palavra é liberado para alguém que precisa se render. Se a pessoa precisa se render, ela está numa posição muito complicada. Significa que uma força de autoridade maior está sob domínio. Foi exatamente o que Paulo fez no caminho de Damasco antes da entrada dos portais de Damasco. Foi cercado por um súbito resplendor de luz do céu, e essa luz era Jesus. Tanto é que ele ainda nem sabia que era Jesus, mas ele reconhecia que estava diante de uma autoridade maior do que toda e qualquer autoridade que ele já esteve. Por isso a sua posição era de rendição. Tanto é que ele pergunta: quem és, Senhor? E o S é maiúsculo, não é educação, é rendição. Eu reconheço o teu senhorio, eu reconheço a tua autoridade. Então eu quero que você entenda esse contexto desta noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai falar como se fala alguém nessa circunstância. Você nunca vai ver a polícia cercando a casa de alguém que está fazendo um outro refém e vai pegar o alto-falante e vai dizer: você está cercado. É assim não, meu irmão. Como é que é? Você está cercado, meu irmão. Entendeu? Convença essa pessoa no 3. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Agora assusta o outro, vai, diga de novo. Você está cercado, meu irmão, você está cercada, minha irmã. Está cercado pelo teu chamado, pela tua vocação. Está cercado pela missão que Deus te confiou, ou pela unção que te elegeu, pelo plano que Deus tem com a tua vida. Você não vai mais fugir. Ou eu vou dizer de novo, você não vai mais fugir. Aquele que te guarda e nunca dorme te cercou por todos os lados. Você não tem para onde fugir. Aleluia! Está cercado, irmão. E quem tem juízo se rende. A palavra no grego aqui utilizada para falar sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco é a mesma palavra no grego utilizada pela atitude de Maria, aquela irmã de Marta e Lázaro. Quando Jesus entra na casa de Marta, Maria era uma mulher, e mulheres não têm a oportunidade de ouvir a palavra dos mestres. Só que como Jesus entrou na casa de Lázaro, Marta e Maria, e começou a ministrar, era uma oportunidade raríssima que ela tinha, que em outro momento da sua vida, ela poderia ouvir as palavras do Senhor tão de perto, assim como nós estamos aqui nessa noite. Então Marta, atarefada, cuidando daquela quantidade de pessoas que estava na sua casa para ouvir o Senhor, o texto vai dizer que ela está ali atarefada. Jesus vai dizer: Marta, você está atribulada, está angustiada de espírito. E ela vai estar indignada com Maria, porque o texto vai dizer que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Veja, o texto diz que Maria quedava-se. A colocação no grego, ela é essa: quedava-se, caiu depressa, desceu rápido demais. É isso que significa. Agora veja, não é coincidência que a mesma expressão do grego para Saulo seja a mesma em Atos dos Apóstolos capítulo 9. E
por que a gente está falando isso aqui? Para poder deixar claro que uma conversão, uma experiência com Jesus, para ser verdadeira, para ser legítima, ela não pode ser nem por força e nem por violência, como diz a palavra. E às vezes, por a gente ler no texto, na maioria das traduções, que por ter sido cercado pelo esplendor de luz do céu, que era Jesus, ele caiu com o rosto em terra, alguém pensa que isso foi um tombo, mas isso não foi um tombo, isso não foi uma queda não programada, tanto é que mesmo utilizando a palavra caiu, olha o que o texto diz, caiu com o seu rosto em terra. O texto vai dizer que suas mãos estavam espalmadas no chão, presta atenção, quem cai, cai de qualquer jeito, cai catando cavaco, cai com o cotovelo para um lado, o joelho para o outro, cai ralado, cai de lado, cai de banda, cai se machucando. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí quando você vai olhar a expressão no original, ou seja, no grego, você vai perceber que a expressão, apesar de ter sido traduzida diferente, dependendo da tradução de cada palavra, no grego não há diferença, é a mesma tradução, que não é caiu, mas é quedava-se, que significa desceu depressa. Por que Maria fez isso? Porque ela entendeu que ela estava diante de uma oportunidade única. No caso dela foi voluntário, mas quem disse que no caso de Saulo não foi voluntário? Se uma expressão de conversão e de libertação para ser verdadeira precisa ser voluntária, se ele tivesse caído por imposição ou por impelimento, de que maneira a sua conversão teria sido verdadeira? Se é a própria palavra que admite que não é por força nem por violência, mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, o que nós podemos admitir aqui é que diante da experiência que ele viveu, a experiência de conversão, ele ouviu a voz, irmão, não foi voz de Camila, não. Ele ouviu a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético. Não tem como ouvir a voz de Jesus na primeira pessoa, sem intermediário profético, e não sentir absolutamente nada. João vai ficar estatalado na visão da ilha de Patmos no Apocalipse, quando ele ouve a voz de Jesus glorificado diante dele. O texto diz que ele vai cair como morto. Não tem como, é a voz de Jesus. E ele está vendo aquela voz se manifestar por intermédio de uma luz que o cercou por todos os lados. Então por que Paulo vai tão depressa ao chão? Porque Deus o derrubou? Não. Quando o Senhor quer converter, ele não derruba. Não é sobre isso, eu estou falando daquilo que acontece de dentro para fora. Simplesmente Saulo foi fiel à experiência que ele estava tendo. Diante do que ele viu, diante do que ele ouviu, ele sentiu algo. E diante do que ele sentiu, ele não resistiu e desceu depressa. Algumas conversões só não se completam, não porque Jesus não se manifestou, mas porque a gente é resistente a admitir a experiência que teve diante dele. Ele não, ele vai ser fiel ao que ele viu, vai ser fiel ao que ele ouviu, vai ser fiel ao que ele sentiu. E qual é o resultado disso? Rapidamente ele foi ao chão, e agora com a cara no chão. Que posição é essa? Joelho em terra, mão espalmada e boca no pó. Se isso não é rendição, eu não sei mais o que é. É válido aqui dizer que eu não estou falando de alguém que é leigo. Eu estou falando de um homem que é romano. Eu estou falando de um homem que, apesar de ser hebreu, ele serve toda uma guarda romana. Eu estou falando de um homem que presta reverência a César. Eu estou falando de um homem que se inclina ao Império Romano. Eu estou falando de alguém que sabe o que é reverenciar, descer. Eu estou falando de alguém que já conquistou outras pessoas e outros lugares e sabe identificar uma posição de rendição. Ele não ficou assim por acaso. Ele ficou assim para reconhecer que a autoridade de Jesus era a maior autoridade sobre ele naquela hora. Era uma maneira de dizer: eu não vou fazer nada a não ser o que tu queres que eu faça. Eu estou rendido a esta experiência sobrenatural que eu estou tendo diante da manifestação da tua voz. E ali ele ficou. Uma vez rendido, de mãos espalmadas e, como diz o texto, com a cara no chão, ele pergunta: quem és, Senhor? E o Senhor responde para ele no cerco de luz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues.
E duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O Senhor lhe respondeu a pergunta, porque Deus não quer deixar ninguém em dúvida. No seu processo de conversão, no seu processo de libertação, no seu processo aí do seu chamado, Deus não quer que você seja uma pessoa cheia de questionamentos. Camila, se isso é verdade, por que mesmo depois de conhecer a Jesus, eu tenho alguns questionamentos, algumas perguntas que eu dirijo a Ele, mas Ele não me responde? Talvez porque você esteja perguntando de pé. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Ele ainda nem sabia que era Jesus, mas por causa do que ele sentiu e do que ele ouviu, ele fez isso de lá de baixo, reconhecendo seu senhorio. Ou seja, primeiro ele reconheceu o senhorio da autoridade que estava sobre ele naquele lugar e naquele momento, e depois é que ele quer saber quem é. Então veja, quem és, Senhor? Ele vai perguntar isso depois de ouvir a voz de Jesus lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor vai então lhe responder: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor não tem prazer de te deixar em dúvida. Camila, mas por que ainda assim eu estou em dúvida diante de algumas coisas do meu chamado, diante de algumas coisas do meu encontro com Jesus? Se ele tem todas as respostas, por que ele não responde os meus questionamentos? Visto que você está dizendo aí que ele não tem prazer nas minhas dúvidas, é porque na maioria das vezes, a gente primeiro quer saber o que ele quer da gente, para saber o quão rendido ficaremos. Na maioria das vezes, a grosso modo, para todo mundo entender, a gente está fazendo essa pergunta de pé. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu me render. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para ver se vale a pena eu sair do trabalho que eu estou. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para saber se eu termino esse relacionamento ou não. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para saber se eu mudo de casa ou não mudo. Deixa eu ver primeiro o que ele vai me dizer, para saber se ele vai compensar de alguma forma o vício que hoje eu tenho ou não. A maioria das vezes, alguns questionamentos não são respondidos, porque não estamos querendo resposta, estamos querendo suborno. Não estamos querendo resposta, estamos querendo barganha. A gente quer saber primeiro o que a gente vai ganhar, o que ele veio fazer, o que primeiro ele tem a oferecer, para saber até que ponto vale a pena a gente descer. Mas Deus nos trouxe hoje aqui, debaixo de uma atmosfera profética, e eu posso dizer que sinto isso até os meus ossos, porque minhas carnes estão tremendo debaixo do temor do Senhor. Então desfrute dessa unção, que está jogando por terra cadeados antigos e coisas que te prendem de viver uma rendição completa diante de Jesus. Levanta a mão direita para pegar deste poder, bota a esquerda na mesma altura, vai meu filho. No 3, abre os braços em volta dessa pessoa, segura. No 3 você vai impor as mãos sobre ela e vai dizer para ela: renda-se primeiro e pergunte depois. É 1, é 2, é 3, impõe a mão nele, vai. Cadê meu tecladista e meu baterista? Cadê? Impõe a mão nele ou nela e diga: renda-se, renda-se. Desce primeiro e pergunta depois. Desce primeiro e pergunta depois. Reconhece quem ele é primeiro, que ele te responde depois. Te humilha primeiro, que ele fala contigo depois. Empurra alguém de leve para frente. Vai, não acabou não. Empurra alguém de leve para frente e diga: primeiro desce, primeiro desce, primeiro desce. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Você está perguntando de muito de cima. Desce. Deus não veio negociar com você, ele veio aferir a tua obediência. Vou falar de novo. Deus não veio negociar com a gente, ele veio aferir a nossa obediência. A gente quer saber, a gente tem pergunta, a gente quer resposta, mas faz as perguntas do lugar da nossa acomodação. Jesus está com uma mão estendida do lado de cá para a gente, e a gente está com as duas mãos segurando naquilo que a gente confia do lado de cá. Aí ele diz: tira a mão daí e vem para cá. Aí você diz: não, primeiro me diz, o que vai ter aí para eu saber se posso soltar aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Isso é manter-se de pé diante do senhorio de Cristo. É não ter entendido qual foi a voz que se manifestou no teu caminho. Só que não importa quanto tempo você vai demorar para entender. Não importa a que você está agarrado. Hoje Deus me trouxe aqui como profetisa dele para dizer a você: você está cercado. Não importa em que você se agarrou. Não importa qual é a tua desculpa justificativa ou a tua pergunta que eu ainda não respondi. É você que decide quanto tempo isso vai demorar. Se você vai usar da tua força e da tua energia para fugir do chamado que eu te confiei, ou se tu vai ficar preso entre aonde está e aonde quer chegar por não obedecer ao meu chamado no meio desse caminho. Você está entendendo que ele nem entrou em Damasco e também não está mais em Jerusalém? E tem gente com ministério aqui assim nessa noite, tem gente com a vida aqui assim nessa noite. Você já não está onde esteve, mas também não chegou aonde quer chegar. Você sabe aonde quer chegar, mas por que não chegou? Porque Jesus parou no meio do teu caminho para poder te mostrar que você não vai passar pela porta do destino do teu futuro sem primeiro reconhecer que a autoridade é dele, que o governo é dele, que a graça é dele e que ele não quer a sua metade, ele te quer inteiro. Completa para mim, por favor, Nasci. Ele não te quer por metade, ele te quer. Ele não te quer metade, ele te quer. Abre essa boca, ele não quer metade, ele te quer. Então assim diz o Senhor: ou você se rende, ou você vai ficar no meio do caminho, porque tu não volta para onde veio, mas também não entra aonde você quer entrar. Desce que eu falo contigo, desce que eu te mostro a porta, desce que eu completo a obra. E bora, bora. Cercado por todos os lados. Quem é o Senhor? Reconhecer o senhorio. Tem gente que complica muito. Com todo carinho. Como a gente não sabe quem é, vamos dizer que é todo mundo para ninguém ficar sem graça. Olha para quem está do teu lado e diz: está complicando muito. Você para de complicar as coisas de Deus. Ó, para. Ei, acaba com isso. Não, porque depois que eu terminar o seminário, não, porque depois que eu frequentar essa igreja 1 ano, não, depois que eu conhecer o pastor direito, que eu ainda não conheço. Meu irmão, não é o pastor que está diante de você, não. Pastor só reconhece quem Deus chama. Quem chama é Deus. Não, depois que eu ver como é que são essas irmãs, eu vejo se eu participo da confraternização. Não, deixa eu primeiro olhar os jovens, deixa eu primeiro entrar no Instagram de todos eles. Não é a tua investigação que vai determinar a decisão que você precisa tomar. É o convite, é a chamada de Deus que determina a decisão que você precisa tomar. Sai do meio desse caminho. Irmãos, Paulo não era um frequentador de igreja, não. Pelo menos não dentro do contexto de cristianismo que você conhece como frequentador de igreja. Ele não participava de escola dominical, não. Domingo à noite ele não estava num culto igual esse aqui, não. Eu estou falando de um homem sisudo. Para que ele queria entrar em Damasco? Para levar presos aqueles que ele considerava pertencerem a uma seita, porque ele não acreditava que Jesus era o Cristo, mas que era mais um dos charlatões da época que se levantou para perverter o povo da lei. Ou seja, eu não estou falando de alguém que é quebrantado, que é sensibilizado, não. Mas estou falando de alguém que é capaz de diagnosticar quando a experiência do chamado é verdadeira. E às vezes o que está faltando para a gente não é anjo descer, não. Às vezes o que está faltando para a gente não é o que Gideão pediu, não. Primeiro vê-lo seco, em volta molhado. Depois vê-lo molhado, em volta tudo seco. Pedindo um monte de sinal para Deus, complicando um monte de coisa. Deus está dizendo que muitas vezes o que está faltando para a gente é analisar o quão verdadeira foi a experiência que a gente viveu. É simplesmente tomar uma decisão em cima do que você viveu. Meu irmão, o que você viveu? O que você sente na casa de Deus? Quando a palavra de Deus está sendo pregada, de que maneira ela se aplica na sua vida? Quando Deus enche a boca de um profeta e te entrega um recado dizendo: te ungi para curar, até que ponto você se relaciona com isso?
Quando alguém libera daqui de cima a palavra da verdade, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de que forma você vê ele se apresentando no teu caminho e te chamando? Ah, Camila, eu não sinto nada. Mentira. Se a tua experiência não fosse verdadeira, você não estava nessa noite, nesse lugar de adoração só a ele. Você reconhece o som dele, você sente a presença dele, você sabe quando é ele que está falando. Então não vem para cá tentar deslegitimizar a tua experiência por causa de pessoas que não viveram o que você viveu. E por que muitas vezes a gente não desce, não se rende, não decide e não reconhece? Porque a gente quer que outras pessoas que não viveram o que nós vivemos respalde a experiência que tivemos. Por exemplo, a Bíblia diz que Saulo estava acompanhado de mais 2 soldados, e esses 2 ficaram apavorados, mas não ouviram voz nenhuma. Em outro texto vai dizer que eles ouviram sim, o que eles não viram é a luz. Camila, mas teve divergência. Teve. Sabe por que teve divergência entre eles? Porque Jesus não apareceu ali para chamar eles, Jesus não apareceu ali para salvar eles, Jesus não apareceu ali para entregar uma vocação para eles. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Você quer que os outros sintam o que Jesus só fez você sentir. Você quer que os outros respaldem um chamado que ele só fez quando chamou você. Aí você quer que o outro confirme, aí o outro não confirma, porque um diz que é de Deus, outro diz que não é de Deus. Um diz que viu e o outro diz que não viu. Um diz que ouviu e o outro diz que não ouviu. Agora responda para mim com inteligência: quem tinha que ver, viu ou não viu? Quem tinha que ouvir, ouviu ou não ouviu? Então Deus está dizendo: por que você quer buscar lá fora o respaldo que eu estou te dando aqui dentro? Essa experiência você está tendo com ele, não é com os outros. Pare de buscar caminhos para deslegitimizar aquilo que Deus já fez na tua vida. Ao invés de procurar gente para enfraquecer o que você ouviu, comece a procurar gente que vai fortalecer o que você sabe que viveu. Irmãos, quando a gente vive uma experiência com Deus, seja de conversão ou seja de vocação, o primeiro a questioná-la somos nós mesmos. Mas também é bem verdade que o primeiro a ter certeza somos nós mesmos. A mão soa, o coração bate, a mente pensa. Eu estou falando algo aqui que é tão real, que às vezes Deus levanta um profeta no meio da igreja e pode estar cheio como está aqui. Quando é para uma pessoa cujo chamado precisa de algo específico, ela já sabe que é para ela antes de chegar. Esse amém que vocês estão ouvindo é o pessoal que já passou por isso. Você vê que é uma quantidade de gente expressiva. Mas a gente fica querendo enfraquecer no processo. Só que Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo. Deus não vai permitir isso acontecer com Saulo, e eu vou te dizer por quê. Não é porque ele é melhor do que nenhum de nós, pelo contrário, ele mesmo dizia sobre si: dos pecadores eu sou o pior, o mais miserável dentre todos eles. Era o que ele dizia. Agora, olha que coisa linda. Quando o Senhor chama ele, chama pelo nome. Completa para mim, por favor. Quando o Senhor chama ele, chama pelo... Seu nome de maior conhecimento não era Saulo, seu nome de maior conhecimento era Paulo. Porque Paulo é a variação do seu nome para o romano, Saulo é a variação do seu nome para o hebraico. Agora, quando Jesus vai aparecer ele, não chama ele pelo nome de sua fama, chama ele pelo nome de sua raiz genealógica. É um jeito de Deus dizer assim: não importa o status que você alcançou, eu sei de onde você veio. Sei quem você é, sei o que você sabe. Aí é tão lindo porque o texto no grego não vai estar Saulo, Saulo, como na tradução para português nós falamos, mas vai estar Shaul, Shaul, que se fosse traduzido fielmente Shaul, Shaul, nada mais seria do que Saul, Saul. Então, se eu fosse aqui pregar como se minha Bíblia estivesse em grego, o que o Senhor está chamando Paulo quando encontra ele no caminho de Damasco é Shaul, Shaul. Ou para nós no português, Saul, Saul. Agora, qual é o significado do seu nome no hebraico? O que significa Saul? Você lembra do primeiro rei de Israel? Como ele se chamava? E por causa deste nome, Saul, ficou muito claro porque Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei. O significado do seu nome nada mais é em razão de ter sido o primeiro rei de Israel.
Você lembra como o Senhor o elegeu para ser rei? O povo pedia um rei, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Não era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei, mas porque o clamor do povo era insistente a Samuel, ele intercedeu e na verdade Deus ouviu o clamor do povo e disse a Samuel: Samuel, eu vou dar um rei como eles estão pedindo. Falou tudo que eles iam passar, tudo que ia acontecer, mas ele disse: ó, eu vou atender o pedido do povo. Então veja, o povo clamou e Deus atendeu. Quando Samuel foi fazer a intermediação da escolha de Saul para ser o rei do povo, sabe como ele foi clamar? O pedido do povo a Deus. Então o que isso significa? Significa, pedido foste a Deus. Entenda, quem era o Saul, o primeiro rei de Israel? Alguém que foi pedido a... Vem comigo, alguém que foi pedido a... E Deus atendeu. Então a partir daí o significado no nome de Saul, e isso que eu estou falando não estou inventando, é literal no texto e no contexto. O nome de Saul significa pedido foste a Deus. Então responda aí para mim, qual é o significado do nome de Saul? Qual é? A galeria tem que participar. Qual é o significado do nome de Saul? Então quando Jesus cerca ele no caminho de Damasco e fala com ele: Saul, Saul, o que ele está dizendo 2 vezes para Paulo? É por isso que ele está cercado. Abra a boca e complete de novo, porque isso é didático. É por isso que ele está. Vem, igreja, é por isso que ele está. Porque Deus não está ali para atender o clamor do coração dele. Deus está ali para atender o clamor da igreja que ora pelo perseguidor. E eu não estou inventando não, bota essa cuca para funcionar. A igreja primitiva é a igreja apostólica. A igreja apostólica é a igreja que caminhou com Cristo. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de João, eu estou falando de gente que sentou do lado de Jesus antes de ser assunto aos céus e que ouviu da boca do próprio Jesus, na primeira pessoa, dizer a ele: olha, eu não quero vocês falando mal daqueles que vos odeiam. Façam diferente, porque se vocês só amarem os que vos amam, que diferença vocês têm dos gentis? Agora vocês não, façam diferente. Orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Eu vou dizer de novo, olha o que Jesus ensinou para o primeiro pastor da igreja: ame os que te odeiam, ore, ore, ore pelos que te perseguem, ore. Então agora vem comigo. Jesus foi assunto aos céus. Atos dos Apóstolos capítulo 1, a descida do Espírito Santo reveste a igreja. Atos capítulo de número 2, a igreja cresce. Eu disse que a igreja, ninguém segura uma igreja cheia do Espírito Santo. Não interessa quem governa, se é Roma ou se é César, a igreja vai crescer. Cheia do Espírito Santo, ela cresce. Agora vamos lá, o povo reunia todo dia para orar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, o povo se reúne todo dia para orar. O povo se reúne todo dia para... O povo se reúne todo dia para... Bora! O povo se reúne todo dia para... Para orar o quê? As coisas que Jesus ensinou. Orar para aguardar a vinda dele. Orar para saber o que fazer. Orar o Pai Nosso. Para orar. Você consegue imaginar a igreja cuja liderança caminhou com Jesus Cristo? Você consegue imaginar uma igreja onde João é pastor? Entenda o contexto que eu estou falando. Eu sei que aqui no caso ele está auxiliando. Mas que viu Jesus pendurado no madeiro, arrebentado pelo sistema de Roma e pelos religiosos, sumos sacerdotes, olhando para os soldados que estão zombando e crucificando, e dizer: Pai, perdoa-lhes. Você consegue imaginar um João que presenciou essa cena, o agredido liberando o agressor, voltar para dentro da igreja, na sua primeira instituição, e ao saber da notícia de que um perseguidor pega os judeus, você consegue imaginar um Pedro sanguíneo, que Jesus podia ter dito: sai da cúpula ministerial porque você é terrível. Mas disse ele até o último dia: vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tribulações. E o amou e o perdoou.
e o colocou como primeira liderança da linha de frente da instituição chamada igreja. Vai ouvindo aí. Você consegue imaginar esses homens que viram Judas meter o bocado molhado no prato de Cristo, e ao invés de arrebentar e segurar ele na ceia para não ser entregue, o liberou, e quando o encontrou no Getsemane, não disse inimigo, mas disse: a que vieste? Você consegue imaginar esses homens sendo mentorados por esse Jesus que está aparecendo para Saulo no caminho de Damasco? Vocês conseguem imaginar eles entrando para a igreja? Vai embora não. E usando todo o poder que eles receberam em Jerusalém, toda a unção que eles receberam na descida do Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar eles entrando na igreja, dobrando o joelho para dizer: Senhor, mata esse governo. É isso mesmo, eu sabia que vocês não iam dar glória agora. Porque Deus conhece as orações que muitos têm feito. E eu tenho que te falar um negócio. A Bíblia diz que na ira a justiça de Deus não opera. Quer ver justiça de Deus no Brasil? Começa a limpar o coração. Começa a purificar as mãos. Começa a parar de ter pensamento de ímpio, desejando a morte dos outros. Essa igreja não se reunia para dizer mata. Mas é fácil imaginar qual era o tipo de clamor que gente que ouviu da boca de Jesus: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam. Dá para imaginar que tipo de oração? É a oração de uma pessoa que recebeu de Cristo o mandamento de amar quem odeia e orar por quem persegue. Eu não consigo imaginar a igreja se reunindo e fazendo campanha para matar Paulo. Eu não consigo. Eu estou errada, gente? Essa igreja que caminhou com Cristo, a igreja primitiva, que repartia tudo em comum, a primeira igreja a receber a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, língua repartida de fogo, sombra de gente curando. Você acredita que a sombra de um homem que cura reúne o povo para dizer: vamos orar para matar? Mas não é difícil para mim. Eu não estou dizendo que está escrito isso. Eu estou trabalhando com aquilo que eu vejo diante do que eu leio. E eu não consigo imaginar essa igreja se reunindo e dizendo: vamos orar, mata, 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 mata. Mas eu consigo imaginar essa igreja orando: salva, cura, liberta, transforma. Porque se tu tem para matar, que poder então tu tem para salvar? Evangelho não é morte, é vida. Evangelho é transformação. Evangelho é quebra de cativeiro. Evangelho é libertação de consciência. Evangelho é metanoia. Evangelho é andar na contramão do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está todo mundo orando mata, mas a igreja de Jesus vai orar: salva, liberta, converte, transforma. Porque o teu poder, teu é o poder, o reino e a glória. Aí agora, não por coincidência, chega Jesus para Saulo, para Paulo, e diz: Saul, Saul, Shaul, Shaul, Saulo, Saulo. O que ele está dizendo? Pedido foste a Deus. Pedido foste a Deus. Vou correr, vai não, pedido foste a Deus. Não, quem é crente é minha mãe, eu não sou não. Pois é, mas Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com quem te pediu. Pedido foste a Deus. Não, 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 não. Mas o meu vício com bebida é mais forte do que o que pregam na igreja. Eu não vou ser crente hoje não. E o Senhor está dizendo: vai sim. Porque meu compromisso não são com tuas caixas, não é com teu vício. Meu compromisso é com quem dobra o joelho todo dia dizendo: por favor Deus, salva ele. Por favor Deus, liberta ele. Por favor Deus, faz uma obra na vida dele. Deus, ele não te quer, mas eu quero. Ei, lembra Mateus capítulo 15 verso 21? A cananeia saía gritando atrás de Jesus, e inteligentemente ela dizia: filho
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas peraí, ela não foi buscar pela filha que era endemoniada? Não era a filha que estava possessa por espíritos imundos? Mas olha o clamor da cananeia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Resumindo a história, Jesus salvou a vida da filha dela, ou melhor, perdão, Jesus libertou a vida da filha dela. Aí eu te pergunto: possuído quer libertação? Possuído tem poder de escolha? Está com a mente possessa, vai pedir o quê? Vai escolher o quê? Ele está manietado. Só que a mãe que era livre foi atrás de reconhecer o senhorio de Cristo. E assim como Saulo, ela não dizia Senhor com S minúsculo, mas com S maiúsculo, reconhecendo o seu senhorio. E ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E por compaixão dela, Deus libertou a filha dela. Camila, eu não estou entendendo. Ele está dizendo: qual é o pedido que você tem feito para mim? Você quer que eu vá buscar quem? Você quer que eu liberte quem? Qual é o clamor da igreja? Qual é o clamor da igreja? Se a igreja clamar o que Cristo ensinou, o que Deus não atenderá? Se a igreja clamar o que Jesus ensinou, que súplica nossa Deus não responderá? Mas a pergunta que não quer calar é: a igreja está clamando o que Cristo pediria? Ou o que o vosso coração carnal deseja? Ele repete duas vezes. Saul, Saul, podia ter sido uma só, mas ele repete duas. Ele fala duas. Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Ele fala quantas vezes? Está falando e está confirmando. O que ele está dizendo? Não vai ser outra coisa senão o que eu estou dizendo. Então assim, que bom que ele se rendeu, que ele reconheceu, que ele legitimou a experiência. Porque, meu irmão, se não fosse desse jeito, não ia ter jeito que tirasse ele do jeito que Jesus queria fazer. Porque olha o que ele está dizendo: pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. Quem é Jesus? Cumprimento da vontade de Deus, o verbo vivo que se fez carne. Existiu desde sempre, verbo vivo, mas só vimos depois que se manifestou em carne. Quem é Jesus Cristo? Cumprimento da vontade de Deus em realidade física. Então o que Jesus está indo fazer ali na conversão de Saulo no caminho de Damasco? Convertê-lo. Eu não vim aqui porque você é bonitinho, não vim aqui porque você é legal, eu vim aqui porque eu vim cumprir uma vontade do meu Pai, que está ouvindo a oração da igreja em meu nome. Porque a palavra de Deus é fiel. E foi o próprio Jesus que disse, João 15, tudo que pedirdes em meu nome, receberá, ele vô-lo concederá. Aí o homem está lá caído, mas o Senhor não despede ele caído. O Senhor diz para ele: agora levanta-te. É por isso que não tem problema nenhum se tu tiver que descer hoje o mais baixo na presença de Deus. Se for na presença de Deus, não importa. Eu quero que você seja boca de Deus para a vida de alguém aí agora. Diga para essa pessoa: se for para descer na presença de Deus, diga para ele assim, vá o mais baixo que você aguentar. Porque não importa o quão baixo você vai se humilhar e descer diante dele, que a mão e a palavra dele não te faça sair de pé desse lugar que você se humilhou, deste lugar que você desceu. O Senhor não dispensou Saulo caído daquele momento. Ficou cego por causa do resplendor de luz e precisou ser guiado ao caminho de Damasco, à entrada de Damasco. Mas o Senhor vai dizer para ele: agora levanta-te. Olha que coisa linda, gente, levanta-te. Todos nós que estamos aqui, não importa o quanto tenhamos que confessar pecados nesta noite,
o quanto tenhamos que descer, chorar, nos rasgar, trazer cinza, se humilhar diante dele. Ele está dizendo, use todo o culto para descer, ciente de uma coisa: antes do culto acabar, eu te boto de pé, porque na minha presença, quem chega descendo, sai dela de pé. Eu estou declarando, você vai sair de pé, você vai sair de pé, você vai sair de pé. Dá uma catucada em quem está ao teu lado, e no âmbito profético, diga para essa pessoa: vai sair de pé, vai sair de pé, você vai sair de cabeça erguida. Quem se humilha para Deus não é desvalorizado diante de ninguém, porque já se humilhou diante dele. Deixa